Bem-vindos a mais um Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou Maíra Cripa, sou engenheira e diretora de comunicação da EARP. E hoje eu estou aqui com os agrônomos José Walter Figueiredo e Alexandre Tazinafo. E nosso convidado especial, que também é engenheiro agrônomo, botânico, fundador do Instituto Plantarum, autor de dezenas de obras de referência sobre a flora brasileira e é referência para pesquisadores e estudantes no agronegócio e ambiental. Nosso convidado é o Harry Lorenzi. Exatamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber. Prazer é todo meu. E eu gostaria de começar já pedindo para o professor falar sobre o Instituto Plantarum. Ok, o Jardim Botânico Plantarum é um sonho que está se realizando. Aliás, um sonho que surgiu lá atrás, lá nos anos 70, quando eu era formado, recém-formado, e comecei a estudar plantas pelo Brasil afora, apesar de eu sempre ter trabalhado na área de produção, né? Mas, paralelamente, eu sempre tive essa paixão com a botânica e sempre fiz alguma coisa paralela, por conta própria e tal, para estudar a flora. E naquela época foi que eu percebi que foi bem na época em que as fronteiras agrícolas estavam avançando, tal, por exemplo, como o oeste da Bahia e tal, e eu percebia que cada vez que eu voltava a essas regiões, a vegetação ia diminuindo, né? Porque, lógico, nos primeiros momentos, o que a gente via era cerrado em toda a área, né? Mas essas eram áreas planas que foram prontamente aproveitáveis para a expansão da agricultura, da grande agricultura, né? E aí eu pensei assim, bom, se um dia eu tiver condições, eu pretendo adquirir uma área aqui na região sudeste e tentar cultivar o maior número possível de espécies. Mas nem imaginava como que seria isso, seria uma fazenda, enfim. Esse sonho começou a se realizar somente em 1998, graças aos nossos livros que vendiam muito bem nesse período, nos anos 80 e 90. Depois de 2000, com o avanço da introdução da internet, do Google, aí realmente foi diminuindo e continua diminuindo. Mas até então eu consegui capitalizar e consegui adquirir uma área de 10 hectares dentro da cidade de Nova Odessa, que na época não era dentro, né? E hoje a cidade está cercando o Jardim Botânico Plantarum. E em 98 eu adquiri essa área e imediatamente comecei, já tinha até um projeto que eu sonhava com aquela área, né? Já tinha até um projeto na minha cabeça de como que seria isso aí. E assim que nós adquirimos, já saímos pondo em prática o nosso projeto. O cercamento, a parte de arborização, que eu tinha preocupação de que fosse feita logo, porque elas demoram, tal, né? Enfim, foi aí que começou a realizar esse sonho, né? E tudo que tinha lá praticamente era uma indústria, um parque industrial grande, abandonado, havia 15 anos, então o que tinha lá basicamente era formigueiros e leucena. Foi um trabalho bem grande para conseguir eliminar isso aí e fazer o cercamento da área, que era aberta, era próximo da periferia, era o lugar onde o pessoal desovava o lixo, na estrada que dava acesso lá, né? E aí não paramos de crescer. Lógico, já tínhamos capitalizado o suficiente para poder executar todo o projeto, né? E somente em 2011 é que nós chegamos à conclusão de que era o momento de abrir a visitação. Na verdade, antes disso, o parque já estava assim, já formado, porque as pessoas têm aquela ilusão de que, erradamente, a ideia aqui de que as árvores nativas não crescem, mas não, cerca de 8, 9 anos após, elas estavam adultas, não cresceram muito mais do que isso após isso aí. Então foi um momento, em 2007, que nós decidimos que nós deveríamos pensar em... na verdade, era a sede da editora, onde eu produzia os livros, né? Mas não precisava tudo aquilo, né? Uma área grande. E aí eu cheguei à conclusão que a editora não poderia fazer isso aí não poderia ser um negócio, em outras palavras, porque eu queria fazer algo que pudesse ficar para as futuras gerações, né? Então, decidi convidar várias pessoas da região que comungavam com o mesmo interesse e organizamos uma ONG, né? Uma ONG chamada Jardim Botânico Plantarum.
né? E organizamos estatutos, fizemos muitas reuniões e planejamos a abertura do jardim alguns anos para frente, né? Então, somente em 2011, aliás, no dia 11 de 2011, às 11 horas e 11 minutos, a inauguração do jardim. Muito legal. Enfim... fizemos toda a infraestrutura, porque é lógico, tem que ter infraestrutura. Abrir um parque de estação não é uma coisa simples, tem que pensar em tudo, declividade, aclives, declives, tudo tem que estar dentro dos conforme é estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, pelas regras de segurança, enfim. E assim fizemos e foi inaugurado. Hoje já estamos aí há 12, 13 anos já, né? Portanto, com quase 27 anos do seu início, né? Então, o jardim está consolidado, evidentemente. Eu sempre falo que o jardim é uma obra de arte dinâmica, ela nunca termina. Sempre tem coisa para fazer o tempo todo, nós temos que sempre estar criando novidades, porque o Jardim Botânico Plantário, além de ser um espaço de conservação, né, que, como eu falei, eu queria trazer todas essas plantas para lá, há muitas plantas lá que já não existem mais na natureza, né, que foi há 30 anos, quase 30 anos, já não existe mais. Então, além da conservação, eu queria que o jardim fosse também um disseminador de conhecimento nessa área de arborização, de jardinagem, paisagismo, né? E por isso nós empenhamos bastante em ter áreas ou espaços que pudessem refletir isso, principalmente tecnologias novas, por exemplo. Volta e meia nós estamos desenvolvendo tecnologias para o paisagismo, para a jardinagem, né? Então, por isso, além de eventos, nós temos o tempo todo fazendo eventos, praticamente todo mês nós temos um evento técnico lá de interesse nessa área, né? Sempre voltado para as plantas. E a parte principal, na parte de educação, é o nosso programa de educação ambiental, que é justamente ensinar as crianças a respeitar e admirar a natureza, porque isso é algo que está se perdendo, né? As pessoas já não são totalmente urbanas hoje, né? E as escolas dão pouco incentivo a isso, né? E com isso as pessoas estão perdendo o vínculo com a natureza, né? Então esse trabalho a gente faz lá com as escolas públicas, com as escolas privadas, para tentar desenvolver. Então a nossa educação é voltada exatamente para as crianças, mas também para os adultos, um aprendizado na arte, nas tecnologias de jardinagem e paisagismo, né? Além do próprio jardim, que há um espaço aberto, nós produzimos publicações, você sabe, sempre produzimos. Já há 50 anos fazemos publicações sobre plantas, mas após 2005, em função da diminuída do interesse pelo livro impresso, por conta da existência da chegada do Google e da internet, nós começamos também a produzir aplicativos, e-book, inteligência artificial, onde estamos atuando atualmente, principalmente, né? Para tentar oferecer conhecimentos de uma forma digital, né? Então, o Plantário é um sonho que está se realizando, né? E que pretendo deixar isso para as futuras gerações e por isso eu quis que ele sempre fosse uma entidade privada, porque eu sei das limitações quando isso passa para o poder público. Um grande legado, né? Esperamos. Ainda falta algum tempo, tenho bastante lenha para queimar ainda, segundo diz a minha esposa, apesar de ter 76 anos, ainda estou produzindo muita coisa ainda, muitos livros, me afastando um pouquinho da administração, ela está fazendo essa parte, mas principalmente o que eu amo de paixão, que é estudar as plantas, né? Isso eu vou continuar até os últimos momentos. É um legado mesmo, né? É uma história de vida. Professor, eu, desde a época de faculdade, eu me formei em 98, quando o senhor começou... quando o senhor começou o Instituto Plantário, né? Então, que nem era um instituto ainda, era um sonho. Sim. E eu, desde a época de faculdade, que eu coleciono seus livros. E
essa ideia de produzir um livro veio desde a faculdade, desse interesse, ou o senhor já trabalhou com outras coisas antes? Não, Alexandre, é legal você levantar esse aspecto. O meu primeiro trabalho foi julgado lá numa instituição pública para fazer pesquisa de controle de plantas daninhas, né? Aí falei, agora, o objeto do meu trabalho vai ser controlar plantas daninhas, mas quais são as plantas daninhas? Quais os nomes? Não havia nenhuma publicação, não tinha nome, nomes eram nomes populares, né? E eu falei, eu tenho que aprender esse negócio primeiro de tudo, antes de falar em que tal herbicida controla tal planta, tem que conhecer as plantas primeiro, né? Bom, eu saí correndo atrás do prejuízo, né? Eu não era um botânico, apesar de ter uma base da botânica na escola, que sempre gostei, né? Eu tive que começar a reconhecer as plantas, mas como? Usando os métodos da botânica. Vamos fazer uma coleta, fazer um essicato, vamos secar, prensar. E aí, quando tem várias, aí eu vou lá, vou no IAC, que tinha um herbário, que eu trabalhava em Londrina, né? Ia para o Rio de Janeiro, Jardim Botânico, ia em Curitiba também tinha um herbário, que não tinha para quem perguntar, não tinha. Nossa. Aí eu fui formando isso aí, mas paralelamente eu disse, espera lá, mas já que eu tenho que aprender isso, por que eu não vou começar a cadastrar, como se fosse um colecionador de selos, né? Documentar isso fotograficamente, essas plantas nas diversas fases, plântula, que era importante para controle de plantas, de controle químico, né? E comecei, então, eu comprei uma máquina, foi lá justamente em 1974, né? Comprei uma máquina e saí fotografando. Também não tinha nenhum conhecimento sobre isso, né? E aí, já em 1976, nós produzimos um primeiro livro sobre as principais ervas daninhas do estado do Paraná. Chamava ervas, que eram só herbáceas, não tinha, era mais da agricultura, não da pecuária, então era mais herbáceas. E, evidentemente, não tinha grande conhecimento, mas eu queria fazer um livro a 4 cores, porque os livros que eu via sobre botânica, não sobre planta daninha, eram fotos preto e branco, horríveis, não dava para ver nada. Eu falei, puxa, mas quem que vai identificar uma planta com uma publicação dessa? E saí fazendo fotos conforme deveria ser feito, com slide e tal. E em Londrina, você imagina em Londrina fazer um livro a 4 cores. A hora que eu passei isso para a gráfica, principal gráfica de lá, eles falaram, nossa, a gente imprime aqui todas as cores, mas não uma em cima da outra para fazer fotos, né? Aí fui atrás da tecnologia, como é que era, tal. Enfim, eles fizeram o primeiro livro, talvez, a 4 cores lá, a primeira publicação a 4 cores, né? Imprimindo uma cor, depois ele espera secar para imprimir a outra, as 4 cores. E aí, o que acontecia? Chovia muito lá, né? O papel ficava, dilatava, contraía e nunca batia as cores em cima. Então não ficou lá aquelas coisas, mas enfim, fizeram o máximo, o melhor que puderam, né? E foi muito popular, teve muito interesse e tal. Aí, posteriormente, eu falei, bom, aí eu trabalhei numa outra publicação. Nesse período, eu fui estudar nos Estados Unidos e lá também eu fiz o trabalho com o meu major professor, que é o orientador, né? Sobre as ervas daninhas dos Estados Unidos e o seu controle, Weeds of the United States and Their Control. Só que também não tinha nenhuma 4 cores. Só tinha um trabalho em desenho do USDA, né? Que mostrava as pranchas de cada espécie, né? Bom, aí o professor me deu o maior apoio, eu saí pelos Estados Unidos inteiro fotografando tudo que havia e fizemos um livro, só que mesmo problema, as editoras de lá falaram, não, você está maluco, vou fazer porque eu queria uma por página, uma foto por página. Não, isso é impossível, isso vai ficar uma fortuna, nós temos que juntar todas as fotinhas pequenas no meio, num caderninho no centro, né? Bom, fazer o quê? Eu tive que aceitar, né? E assim foi feito, né? E até recentemente ele ainda estava no mercado lá, mas não havia também nada a 4 cores. Eles inclusive mandaram imprimir na Itália porque é muito caro imprimir lá, porque é muita mão de obra, aqueles negócios, né? Enfim, aí nós também continuamos trabalhando. Logo que voltamos, continuamos trabalhando com as plantas daninhas, né? E eu falei, não, eu quero fazer uma obra completa sobre as plantas daninhas do Brasil, né? Mas sempre aquele problema, nenhuma gráfica. O primeiro livro foi bancado pelo IAPAR, né? O próximo, nenhuma gráfica, nenhuma editora interessava em fazer um livro. Eu queria cada foto, cada planta numa página, com 2 fotos, 1, 2 fotos, e o texto respectivo.
Ninguém interessou. Daí eu falei, sabe por que, eu vou ter que virar um publisher, né? Uma editora. Foi assim. O único jeito, né? Aí foi o que eu fiz. Eu organizei uma editora que chamava, na época, Editora Plantarum. Depois virou Instituto Plantarum de Estudos da Flora. E aí, lógico, deu certo, né? Lógico que foi muito difícil vender o primeiro, né? Porque aí eu que banquei, né? Vendi um apartamento lá em Londrina, porque eu estava mudando de lá para Piracicaba, que eu vim trabalhar na Copersucar, e apliquei todo o dinheiro nesse projeto. Foi muito difícil no início, quase fali, mas, enfim, no fim deu certo. Depois de 5 anos, realmente começou a virar, né, o negócio, né? Bom, aí depois, na Copersucar, eu tive que fazer reflorestamento, então fui estudar as árvores, fiz a mesma coisa, vamos estudar as árvores, então. Daqui a pouco eu tinha que ficar envolvido com paisagismo na casa dos usineiros, tanto de São Paulo quanto aqui nas usinas, no interior, né? Escritórios novos e fazendo todo tipo de trabalho. E aí, mesma coisa, fui documentando e assim fui indo. Aí, em 1994, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui na Copersucar, no Centro de Tecnologia Copersucar, né? Que eu já ganhava muito mais com as publicações, né? E aí decidi abandonar totalmente, então, o trabalho formal, né? E me dediquei só a isso. E aí, a partir dali, o negócio cresceu em escala geométrica, né? Mas, em 2005, o negócio começou... Eu comecei a perceber que os números não estavam crescendo mais, estavam começando a parar, depois começou a diminuir. Mas é isso aí. O primeiro livro, então... Poderia ajudar com isso se você desativar o modo avião. O primeiro livro, então, foi... O primeiro livro, então, foi o de ervas daninhas. Ervas daninhas do estado do Paraná, depois plantas daninhas do Brasil. Aquele compridinho? Não. Esse foi feito logo em seguida, eu nem falei aí, tem tantos que eu já esqueço, mas foi um apoio da GTZ, uma organização alemã que apoiava a agricultura no norte do Paraná. Eles falaram, não, você faz que nós bancamos, né? E, lógico, aí tive que criar um desenho, uma coisa como relacionar as plantas daninhas com as herbicidas, né? Isso. Sim, aquelas daninhas de lavouras, não todas que estavam no outro livro. Aí andava aí umas 200, 50, 300, né? Porque o total de plantas daninhas do Brasil, no livro nosso lá, tem 600, 700 espécies, né? 600, 700 espécies. Que são as plantas também de áreas ruderais, de pastagens, de todos os lugares, né? E aquele estreitinho? Esse foi o maior sucesso que nós tivemos no início. Que nós fizemos assim, tipo, 20 mil cópias de cada edição, né? Mas vendia assim muito rápido. Muito rápido. Aí teria que fazer mais. Não, já está na 9ª edição, mas fazem anos que nós paramos de atualizar, porque eu afastei um pouquinho da área de herbicidas e agora eu estou me envolvendo outros pesquisadores mais atuais para me ajudar nessa parte ali, né? Porque é um trabalho colaborativo. Os pesquisadores dão a contribuição sob o controle. É um esquema bem feitinho e para não ter opinião pessoal, né? Baseado em trabalhos científicos, né? Então, para o ano que vem, nós vamos fazer finalmente uma 10ª edição, aí, 9ª ou 10ª, não sei. Mas ele vende muito, mesmo desatualizado, ele vende. Lamentável que eu não pude atualizar ainda. Eu estava me divertindo com a história do senhor falar das plantas daninhas, como é que o senhor começou isso? Porque eu comecei minha faculdade em 94, de agronomia. E nós tínhamos um professor na época de botânica que ele falava desses livros que o senhor criou com uma alegria. Porque a gente fazia zicata e ia identificar as plantas daninhas. E todo mundo tinha esse livro, e ela era estreita exatamente para colocar no bolso. Eu acho que eles pedem, né? Agora, ele é muito difícil o livro em si, você relacionar com herbicida. Aí você vê a coisa, vê os níveis de controle e tal. Mas aí nós fizemos um aplicativo muito inteligente, chamava-se Herbicerto, o herbicida certo. Mas, infelizmente, o pessoal estava tão apegado ao livro que eu cheguei a ir num congresso em Curitiba, não sei que ano, para apresentar o aplicativo e montei uma mesa lá e tal. Eu falava pro cara, olha aqui, você clica aqui, 3 toques e você tem a lista dos herbicidas, você fala qual que é a cultura, qual que é as principais ervas que vai ter lá, e ele te dá, fala se é para emergência, ele te dá o resultado na hora. O cara fica olhando para mim, deve assim, mas eu quero o livro. Eu não quero isso. Jovem, não era velho, não, era todos jovens estudantes. Eu fiquei, mas não é possível, meu Deus, porque ele era muito prático realmente, né? E
Mas, então, eu realmente não vou talvez atualizá-lo mais. É mesmo que mudar agora, eu não vou atualizar, porque realmente não teve assim... Bom, primeiro porque o herbicida na grande agricultura já perdeu, conhecer a planta daninha perdeu o interesse, que se faz hoje com essas culturas cultivares, Roundup Red aí e outras. Não precisa nem saber a planta daninha, você mete o Roundup. Agora está criando as tolerâncias, mais as resistências. Mas aí também o herbicida, não vou achar herbicida de controle, né? Não sei, para emergência, tudo bem, talvez aí tenha interesse, né? Eu lembro que na época mudava muito, foi aparecendo os herbicidas e tal. Mas a gente tinha muito interesse em ter aquela foto colorida, onde você conseguia com facilidade identificar, porque o resto era tudo em preto e branco, e o nome popular e o nome científico. Aí os herbicidas que tinha na época, aí você ia... Então, naquele Mas tempo... Foi uma descoberta que o senhor trouxe para apareciam, eu acho que sim, porque eu mostrava a plântula, né? Que o cara precisa saber reconhecer a plântula, né? Exato. Eu tinha que resolver tudo numa página, 2 páginas. Uma página com 2 fotos, né? E a outra com a tabela lá. Só que é difícil você manusear aquela tabela. Então, Mas, enfim, naquele tempo tinha muito... evoluía muito os herbicidas. Hoje é menos. É menos. É menos. Até por conta dessas novas tecnologias aí Bom, enfim, a gente continua realmente estudando isso aí e tentando manter isso aí vivo. Agora, lógico, nós passamos para outros segmentos, como plantas ornamentais, árvores, palmeiras nativas, exóticas, plantas medicinais, enfim, são mais de 40 livros ali, né? Mas provavelmente a gente nem vai produzir nenhum outro livro efetivamente. Eu não consigo vislumbrar um título, um tema, porque a gente explorou quase todos os temas possíveis, né? Além desse problema da dificuldade, né, de emplacar, né, com um livro novo, os temas já foram quase que todos abordados. Eu não vou falar de outros temas que não sejam plantas, né? Sim. Lançamos recentemente que a gente chamou de Casa Verde, que é plantas para o interior, durante a pandemia, que havia aquele interesse grande. Também durante a pandemia lançamos um sobre plantas suculentas, que também todo mundo estava fascinado por plantas suculentas, né? Tudo isso foram momentos... Aproveitamos o momento, né? Mas atualmente eu não vejo nenhuma possibilidade de um tema assim novo despontar aí como potencial, né? A edição está acabando, né? Agora é só... Não, é o seguinte, a gente reimprime ainda, porque os livros nossos não duram muito tempo, a não ser algum esse de plantas alimentícias não convencional, a gente faz uma edição a cada 1 ano, no máximo, né? Mas a tendência é ir acabando mesmo. Sim, nós estamos produzindo só aqueles que têm uma demanda maior. Que a gente faz, a gente sabe mais ou menos quanto que vende por mês e tal, né? Se o livro demora mais do que 5 anos para vender uma edição, a gente não considera não econômico, né? Lógico que estamos fazendo edições menores. Antes era sempre 10 mil, hoje 5 mil e tem livros aí que a gente está fazendo 2.500, né? Porque para manter porque tem um público ainda que tem interesse, né? Mas nós estamos focando muito mais na inteligência artificial hoje e nos aplicativos, né? Que precisa atualizar tudo, porque as plataformas, tanto do iPhone quanto do Google, do Android, né? Evolui muito rápido. E toda vez que muda o sistema operacional, nós temos que atualizar lá o aplicativo, né? Isso também acho que é hábito, né? Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar eletronicamente, eu trabalho só com publicação. Não, realmente, mas o dia que você se apaixonar, eu sou fanático. Mesmo tendo escrito tantos livros, eu acho que a busca, o sistema é muito mais intuitivo. É impressionante. Agora nós estamos fazendo esse trabalho de inteligência artificial para identificação de plantas por imagem, né? Já estamos lá nos mais de 15 mil espécies e tal. Nem está no ar ainda, nem está na rede interna lá para testes e para treinar um algoritmo, né?
Mas é apaixonante. Os aplicativos, por exemplo, você vai ver hoje à noite lá na palestra lá, você com 2 toques, 3 toques, você tem uma solução muito segura, porque mesmo alguém que tem um conhecimento amplo, como no meu caso, por exemplo, se alguém me pergunta, o que você planta aqui? Aí você começa a analisar os fatores envolvidos, tal, porque são muitas opções, e você acaba ficando perdido, né? Então, no aplicativo, não, ele vai reconhecer, né, o tipo das limitações e vai te dar as plantas certas. Você que vai escolher entre as 100, 50 que ele vai te dar de opção para aquela condição específica. Como, por exemplo, calçada sobre redes elétricas. É o sistema mais restritivo que nós temos, né? Sim. E ainda, para complicar ainda, varia com a largura da calçada, né? Então, a planta, dependendo da largura da calçada, ele vai te dar uma outra planta, né? E tudo foi considerado, né? Então, não usa inteligência artificial, mas é muito inteligente, realmente. Ele não esquece também, né? Isso aí que a gente fez nesse projeto lá no Ribeirão Floresta, só que a gente fez praticamente na prancheta, né? Quando era o modelo antigo, né? Sim. Agora você tem um aplicativo, é muito mais ágil, né? Não, ele poucos toques, muito simples, né? Sim, deve ser muito porque tem o básico lá. Isso vai ser lançado ainda? Não, esse que nós vamos apresentar lá, mas já tem 4, 5 anos já, né? Sim. E ele é atualizado? É atualizado... Vem sendo atualizado? Sim, vem sendo atualizado. Porque volta e meia alguém fala assim, olha, aí no seu... Eu coloquei aqui, ele não recomenda para minha região essa planta aqui, tal planta, mas eu tenho aqui, né? Eu falo, então você me tira não, se for nativa, não, isso eu não vou errar, né? O sistema não vai errar, né? Porque nativa de lá vai bem, com certeza, né? Mas se ela é uma planta exótica, eu falo assim, olha, me manda uma foto, porque como se foi criado um zoneamento climático para poder definir o que cresce em cada região, né? O que cresce, pois o que é adequado para aquela situação já é outros 500, mas tem que estar dentro daquelas que são adequadas para a região. Então a gente criou um zoneamento climático, como tem nos Estados Unidos, zona 1, 2, 3, aqui. Eu não chamo, porque isso aí não foi aplicado, é para uso, para resolver o problema dos aplicativos nossos, né? Então a gente baseou o quê? Na ocorrência real, né? Mas nem todas as plantas estavam lá naquela cidade, quando a gente fez muitas viagens, né? Vendo o que tem naquela cidade, que cresce, que está bem, né? E para essas plantas exóticas. Nativas não tem problema, né? Isso aí já é automático, né? E às vezes o cara fala, não, eu vi a sua planta, você não colocou tal planta, mas aqui na cidade tem na arborização, vai indo muito bem. Beleza, manda uma foto, eu vou atualizar. Tem que alimentar. Sim, eu tenho que atualizar isso aí. Porque, como eu te falei, eu não tenho... Porque muitas vezes são plantas novas, não tem muita informação ainda local. Mas eu me inspiro, eu faço uma estimativa baseado no tipo de clima, de condições que tem lá no habitat natural dela. Para começar aí, né? Sim. Agora, se ela vai servir para plantar de baixa fiação, isso aí eu vou ver pelas características da planta, mas quanto à adaptação àquela cidade, né, aquele município, aquela região, aí eu tenho que estimar, né? Ou então, se eu ver que ela está lá, mas aí planta nova, muitas vezes não tem muitas coisas ainda, né? Então, é difícil, tenho que estar sempre atualizando. A gente fica imaginando como é que faz uma IA desse jeito, porque você tem que alimentar todas as espécies em todas as regiões. Isso é alimentado ou a própria tecnologia puxa essas informações? Não, deixa eu te falar, eu estou falando 2 coisas. Primeiro é o aplicativo Arboriza Brasil e Jardim Fácil e tal, que é uma coisa que não usa inteligência artificial. Na verdade, é baseado em real, na ocorrência e tal, e na minha experiência. Isso, bom, agora, a inteligência artificial que nós estamos produzindo, que ainda não está pronto, é terrível, porque o algoritmo que nós usamos, que nós testamos já 2, ele recomenda, sugere que cada planta, cada espécie precisa pelo menos, no mínimo, 100 fotografias diferentes, contemplando todas as características. Mas só que eu percebi que para alguns tipos de plantas, como árvores, por exemplo, 200 ainda é pouco, porque você tem tronco, você tem
flores caídas no chão, que tem que documentar, frutos caídos no chão, a árvore em vários estágios. Por exemplo, agora está tudo pelada, está começando a florescer, tem que ter isso lá. Árvores mais para frente, com fruto, com flor. Então, é muita foto. Então, a nossa média está entre 200 e 250 fotos para poder... E não é um sistema colaborativo, é eu que faço. Eu não confio, a não ser que seja alguém que eu convido para participar, se é um cara que é especialista num grupo, eu não vou duvidar. Mas todos os aplicativos que existem no mundo hoje, que já existem alguns, é tudo baseado no sistema colaborativo. As pessoas simplesmente mandam imagens com o nome que eles acham que é. Então, se vê. Tem isso Saber também. o nome de uma planta já é uma tarefa ingrata. Tudo bem, plantas comuns, beleza, né? Uhum. E por isso que eles mandam só plantas comuns, principalmente, né? Então, eu fiz uma estimativa em algumas plantas lá, peguei lá e fiz um levantamento rápido, assim, dentro do Google, de um dos aplicativos, né? E eu percebi que 30%, 40% das espécies que estão lá estão erradas, identificação errada. Mas o sistema ainda funciona, porque a maioria está certa. Então, por exemplo, eu cito, por exemplo, um deles, mas o Plantinet, por exemplo, que eu considero um dos melhores. Eu até contribuí durante um tempo, né? E ele nunca te dá, assim, 95%, 90% de acerto. Ele dá, assim... 45, 50, 70, 75 até, né? Sim, eu uso de vez em quando. Você tem que ter conhecimento para... Tem que ter conhecimento, exato, para decidir. Que assim como o próprio Google Lenses, né? Que eu ainda considero o Plantinet, que já tem 15 anos já, não. Tem quase 12, 13 anos. Então ele tem muita informação, muita planta. Mas como eu falei, o algoritmo recomenda 100 fotos... E lá dentro, as plantas comuns têm 15, 20, 30 mil fotografias. Nossa. Então, para que isso? As plantas, se você olhar, só muda um pouquinho ou fica igual, flor, só flor, os caras mostram só flor, né? Então, por isso que eu decidi, não, no nosso aplicativo não vai ter colaboração voluntária, assim, aberta, né? Não, voluntária sim, mas assim, não aberto para todo mundo contribuir. Estou entendendo como é que funciona agora. Quer dizer, ele é colaborativo porque... Eu, por exemplo, identifico e concordo, aquelas fotos vão ser armazenadas? Não. Você tem que ser um colaborador, você tem que se cadastrar. É lógico que talvez eles usam um pouco disso aí, mas em princípio você manda. E eu recebo, eu tenho acesso, então eu vejo quantas as plantas que são contribuídas por brasileiros, porque no dia que o Pierre Bonnet, que é o dono, veio no Plantarum, ele veio querer fazer uma parceria e tal, e aí a gente abriu um espaço para plantas do Brasil, né, para os brasileiros contribuírem. E aí, a partir daí, muita gente se cadastrou, mas mesmo assim, eu verifico lá que tem, por dia, não passa de 50 fotos por dia, 50 fotos, né, e metade... estão erradas, ou de identificação errada, ou estão sem nome. Porque o sistema aceita, mas só que essas imagens não servem para nada, né? Ninguém vai identificar. Porque ele me falou que no fim de semana, lá da Universidade de Montpellier, eles chegam a receber 30 mil fotografias no fim de semana de voluntários do mundo inteiro. Nossa. E aí eu falo assim, eu te pergunto, é possível alguém olhar 30 mil fotos? Se você olhar 200, olhar bem, você gasta horas. Então, esse é o problema desses aplicativos que no caso do Plantinet, a base é na Europa. Então, a maior parte das plantas lá foram feitas lá, da flora de lá, né? Das plantas de lá, né? E lógico, o Brasil tem muita planta de lá. Então, no sul do Brasil, ele funciona relativamente bem. Aqui, um pouco. No norte e nordeste, nada praticamente, né? Porque as plantas... Porque o sistema é assim, ele só identifica uma planta se esta espécie está na base de dados. As pessoas acham que não, a inteligência vai resolver tudo. Não, tem que ter, todas as espécies têm que estar lá dentro do sistema, cadastrado, treinado, com algoritmo treinado. E você tem que ter conhecimento. Bom, esse que é o problema. Como que você vai fotografar? Tem dia que eu chego a fotografar 4, 5 mil fotografias e eu tenho que descarregar isso nas respectivas espécies, nas pastas, muito rápido. Eu não posso ficar 2 dias fazendo isso. Tem que ser rápido. Então eu não posso pensar assim, não, essa aqui, essa planta
Não estou sabendo, vou ter que ir consultar os livros, verificar. Não, tem que saber na hora, senão você nunca vai fazer isso. Porque o número de imagens hoje já está na faixa dos milhões, nós temos já cerca de 3 milhões e tantas imagens, né? Isso colocando aí no máximo 250 fotos por espécie, né? Então, ainda falta muito, né? Falta muita coisa. Nunca vai terminar, na verdade, né? Mas, tudo bem, o que eu quero no início é que o sistema contemple pelo menos aquelas plantas que estão no caminho do homem, tá? No Brasil aí, né? Sim. O cara vai na rua, vai na praça, vai no jardim, vai na lavoura, vai no terreno baldio. Não vou identificar, tentar pegar tudo que está lá no fim da Amazônia. Lá, não. Tem planta lá que nem tem nome, ninguém nunca viu, talvez. Pode ser até que tenha nome, mas foi só vista uma vez na vida quando foi descrita, e mais nada. Então, plantas de áreas naturais, vegetação natural também, como, por exemplo, os campos rupestres, tem muito turista e tal, eles querem saber os nomes. Mas floresta densa, muita coisa da Mata Atlântica, cara, mas Amazônia, essas partes, tudo bem, vai ter muita coisa da Amazônia, mas não dizer assim que você vai pegar tudo que tem lá, ele vai identificar, não. Cerrado é mais pobre. Ah, Cerrado sim. Não, o Cerrado tem bastante. Não, e é aberto, é mais fácil, inclusive para mim é mais fácil. Pra caminhar, a gente faz levantamento no Cerrado facinho. Não, falo que o Cerrado é mais pobre de informação, porque eu não encontro muito. Na verdade é o seguinte, tem alguns trabalhos feitos, mas não tem publicações assim grandes, né? Na parte de árvores, nós colocamos praticamente todas as árvores do Cerrado nos 4 volumes de árvores. Nós temos 4, sim, né? Sim. Mas o quarto nem foi publicado, né? Porque não é viável mais. São 4. 3 publicados. 3, Porque nós continuamos, cada volume tem 352 espécies, né? Porque no Brasil tem mais de 5.000 espécies de árvores, né? Mas não tenho pretensão de esgotar o assunto. A gente fez o quarto com 352 espécies e viu que não tinha mais viabilidade econômica porque isso já foi agora nos 2000 e tanto, e vimos que não tinha viabilidade e falamos, não, então aí colocamos no Arboriza Brasil. Então aqui tem 4 volumes de árvores nativas, tem o livro de árvores exóticas no Brasil, que tem quase 1.000 espécies, e depois tem palmeiras nativas e exóticas do Brasil, que dá também lá umas 800 espécies, né? Então tem aí cerca de 3.000 espécies praticamente. Bacana. Para escolher aí para arborização, para plantio em qualquer lugar, enfim, né? E é isso que o senhor vai apresentar hoje. Basicamente eu vou falar um pouquinho sobre os critérios, né, de uso para a escolha da planta certa na arborização urbana, né? E depois eu vou mostrar uma ferramenta para fazer uma escolha automática, né? Eu vou falar quais são os critérios, né? E daí eu vou dizer, mas tudo bem, ninguém vai guardar tudo isso aí, porque é uma combinação de tantos fatores, né, que é humanamente impossível, né? Sim. Aí, então... E é por isso que as pessoas sempre plantam as mesmas árvores, né? E geralmente inadequadas, né? Me fala uma coisa, qual é a sua preocupação, o conceito, o que você acha de exótica e nativa? Porque a gente, quando vai fazer esse discurso, o pessoal mais xiita tem uma birra contra exótica, e que eu não tenho, entendeu? Eu acho que tem que ter equilíbrio, você tem que ter parcimônia para não ter exagero. Na arborização urbana, usa no máximo 12%. Uma coisa bem recente esse movimento aí, né? Ele se radicalizou, né? Eu, particularmente... Porque é difícil até de conceituar, né? O que é exótico e o que é nativo. As pessoas nem sabem muito bem quais são as exóticas e as nativas. Bom, eu, particularmente, acho que nós temos que usar aquilo que é mais adequado, né? Porque tem circunstâncias, eu sempre falo, no paisagismo, por exemplo, que está mais radical ainda no paisagismo. Eu acho que na arborização até que nós temos bastante opção aqui da flora nativa, né? Mas de porte pequeno tem dificuldade, né? Sim, não tem Embaixo muitas. do filtro Não tem muitas, não. Eu vou mostrar lá a escolha de planta, eu vou usar como exemplo plantas para plantar debaixo da fiação elétrica, né? Mas aí no meio vai ter nativas e exóticas, né? Sim. Mas para jardim, por exemplo... para certas situações, como, por exemplo, espécies para áreas abertas, áreas de sol, né? Canteiros, plantas floríferas e tal, nós não temos praticamente nativa, né?
O que temos são aquelas, as begônias semperflorens, as sálvias, que foram levadas lá para fora há mais um século, e foram melhoradas e trazidas de volta. Agora são vendidas aqui para nós. São plantas compactas, porque eles não gostam de plantas muito grandes, né? Compactas, e que, na verdade, eram perenes e que viraram anuais por conta do clima, dessa restrição do clima, né? Nós estamos porque esse é o nosso trabalho, nós resgatamos todas as formas nativas dessas espécies, cultivamos lá também, mas elas não têm essa característica, não foi selecionada para isso, para ter grande florescimento, exuberância de florescimento, ter porte pequeno, não. Isso aí tudo foi trabalhado ao longo de décadas, né? Então, nesse caso de plano-sol, porque num clima tropical nós não temos plantas anuais, porque a planta anual tem excelência. Lá na Europa tem, né? Porque o clima restringe uma planta a crescer o ano inteiro, né? E aí tem muitas plantas, espécies anuais na flora de lá. Não no Brasil, porque aqui é tropical. Para que precisa uma planta viver só 2, 3 meses, morrer, jogar semente, para não morrer no inverno, né? Não. O clima ajuda a seleção. Né? Sim, exatamente. Então, não tem... nós não temos anuais, a primeira parte, né? Então, como que nós vamos querer plantar num canteiro maciço, dentro de um gramadão, uma planta nativa extremamente florífera, que floresça rápido, porque, ninguém pode deixar uma planta 4 meses lá vegetando, sem flor. Por exemplo, no plantaram, as pessoas querem ver flor, cores, né? Sim. E eu tenho dificuldade para ter planta, então eu tenho que contar com plantas exóticas anuais. Tem que contar, não dá para ter só nativas. Eu tenho muitas nativas, claro, talvez nenhum jardim do Brasil tenha mais plantas nativas do que o plantaram, né? Mas, infelizmente, eu não posso contar só com isso, porque senão eu fico sem cores no jardim. E aí o meu visitante não vem mais. Para enfeitar, né? Beleza, as pessoas vão num jardim botânico para ver, num jardim de visitações, para ver plantas lindas, floridas, para tirar, fazer selfie, né? Então nós temos. Então, eu sempre falo que para ambientes de sombra, meia sombra, nós temos plantas nativas aos montes, temos esses filodenos, todos antúrios. Não precisa nem recorrer a espécies exóticas, se não quiser. Mas árvores também não, acho que nós temos muita coisa legal, né, na flora brasileira. Mas eu acho que radicalismo não leva a nada em nenhum aspecto, né? Mesmo na política, em qualquer conceito. Plantas, tal, não tem... a gente tem que ter um meio termo, né? Eu falei disso por causa do Ribeirão Floresta que a gente desenvolveu, e houveram críticas, principalmente do Condema. Há umas pessoas lá que são radicais dessa história. Porque nós colocamos algumas árvores para alimentação de abelhas sem ferrão. Sim. E a gente não tinha tanta variedade de árvores, né? Sim, sim. E o morador, no começo, ele resistiu a essa tese de não ter exótica. Isso recaiu nos 80% de negação, entendeu? Porque nós fizemos um discurso de árvore... A gente acabou caindo num discurso de árvore que dê menos flor, árvore de grande porte, e o morador foi contra, por isso que deu 80%. Aí a gente reduziu o tamanho das árvores, aumentou a flor, aí caiu a resistência. A gente aprendeu isso lá no São Luís, entendeu? Na prática. Tem circunstâncias, às vezes, que não dá. Então não dá para ser tão assim, radical, 100%. E esse bairro é interessante, porque ele tem 45 anos. E as espécies que estão senescentes, estão morrendo, foi por causa de maus tratos. E foi uma escola, entendeu? Um bairro que a gente pegou e fez um inventário. Mas aprendemos tudo isso. Acho que para áreas públicas, áreas de tipo praça, ao longo desses córregos ali, né, tudo. Eu vi que tem bastante plantios ao longo da Francisco Junqueira, que eu vim por aí. Tem bastante áreas abertas ainda, com bastante espaço para plantio ainda, né? Isso foi plantado agora recentemente. Tem muita coisa errada, né? Mas nós participamos com esse grupo Arborecer, que é um grupo... Ele fazia as coisas meio à vontade, né? Agora nós temos 5, 6 técnicos lá. Eu sou um deles e tem mais 5, 6 colegas, e a gente está instalando alguns conceitos, né?
fazendo com que o pessoal melhore a arborização, melhore para evitar poda. Sim. A árvore não nasceu para ser podada, né? Não É, tem a que ser. nasceu pra ser Na mata ninguém pode. Ninguém pode. É que as pessoas criaram esse conceito. Tudo foi lobby de empresas de poda, né? Que acha que é poda. Quando você vai fazer a poda? Aí eu sempre pergunto, mas que poda? Por que poda? A não ser que se produz uva, que você precisa, que ele vai produzir nos ramos novos, né? Mas, de modo geral, uma árvore não precisa podar, a não ser para conter no espaço lá, né? Você pode fazer uma poda no começo para conduzir e acabou, né? E depois só higiene. Mas as podas são uma loucura. Eu sempre acho, né, que as concessionárias deviam estar preocupadas, né, em colocar plantas, porque quem faz quem paga esse trabalho de poda é as concessionárias, né? Ou não? Quem paga é a prefeitura. Tem várias, né? Aqui em Ribeirão Preto tem uma empresa que domina as podas e ela sempre ganha, não por nada, porque ela está aqui, tem o mais fácil de fazer custo, é difícil outra empresa entrar. Eles fazem a poda, mas nós batemos muito na poda durante muito tempo, melhorou a poda. Aí nós exigimos que tivesse um acompanhamento de engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Aí melhorou a poda. Eles começaram a fazer o corte correto, essa coisa toda. Mas é muito difícil essa luta que eles fazem de qualquer jeito. Aqui em Ribeirão tem um grande problema, professor, que é a leucena, que é em todo o estado. Mas nós temos uma albízia, eu não sei Albízia, eu sei qual que é essa albízia. Tem uma albízia grandona. Próxera, acho que é albízia próxera. Essa albízia é o grande problema, porque ela cai, sabe? Cresce rápido, cai Sim, logo. quebra muito aqui na estrada para o sertãozinho. Aí. Sim, essa albízia é o grande problema. Albízia próxera, de um tronco meio verde. Essa albízia que dá nome mal para a arborização urbana, porque a televisão... Eles plantam na arborização também? Não, é porque ela nasce. Nasce. Ela nasce e ela tem uma capacidade de germinação enorme. E é bonita a árvore. Sim, ela é bonita. É o tronco meio verde e tal. Mas ela quebra com facilidade. Ela quebra com facilidade e cai com facilidade. E ela que cai e ela que faz estrago. Aí aparece lá na televisão. Caiu a árvore lá na Avenida Francisco Junqueira e amassou um carro. É a albízia que cai. E aí a gente corre na televisão e fala, precisa falar que é a árvore que é uma árvore que tem que ser controlada, não pode estar aí. E a gente dá aula para eles aí. É a albízia que é o problema. Falando de arborização urbana, que é o tema da palestra hoje, a gente consegue entrar um pouquinho? Não, mas é isso aí mesmo. Mas sobre o que eu tô falando. Aplicativo? Não, aplicativo sim. Porque aqui porque isso aqui é podcast, é só gravado. Né? Isso. Então, no aplicativo é bom mostrar, né? É bom ele mostrar lá. Né? Mas essa planta que você falou aí, eu me lembro que tinha muito aqui na estrada de Sertãozinho, quando era pista simples ainda. Essa albízia, eu não sei o nome científico dela. É o nome da espécie. Albízia próxera. Próxera. A próxera. O senhor acha que esse problema que nós temos hoje de arborização urbana tem muito problema de erro de plantio? E aí nós temos hoje árvores de grande porte debaixo da fiação. Sim, o uso de árvore inadequado. Esse é o maior problema, sempre, com certeza. As pessoas continuam usando errado. E vai colocar na cabeça das pessoas. No bairro em frente plantaram, né? Que eu devia dar o exemplo, mas lógico, eu não tenho nada a ver com arborização, eu nem me deixo plantar árvore na rua. Eles me autorizaram a plantar um canteiro central da avenida, tem 1 quilômetro, 2 quilômetros, não, 1,5 quilômetros. Aí eu plantei uma coleção, né? Tem lá os nomes certinho, né? Mas na rua não. E as pessoas adoram o Oiti, né? Mas a gente sabe que vai ser um problema a curto prazo, né? E as pessoas nem se preocupam. E uns até chegam a podar, faz ela redondinha, mas não adianta, é um problema... Faz ela até quadrada, né? De qualquer coisa, imagina. E aí acho que é o problema que a gente enfrenta hoje ao sugerir árvore de grande porte, é que as pessoas falam, nossa, a árvore de grande porte, ela vai cair. Depende, quando a gente fala das... florestas urbanas, né? Que nem a gente fala de floresta urbana, ou seja, você usar a planta certa no lugar, do lado que você não tem fiação, você pode plantar árvores maiores, deixando um canteiro maior, de árvore de grande porte. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, as pessoas têm pensamento fixo, elas querem aquela árvore, não tem jeito. Porque eu vi no vizinho, tá bonita e tal. Inclusive, quando nós fizemos o aplicativo, a gente procurou criar um dispositivo que
Porque tem prefeitura que não quer saber disso aí, quer que a população decida, basicamente, tá? Agora, eles se baseiam no quê? Vão basear no que estão vendo aqui do lado. Então, por exemplo, a gente faz uma pequena adaptação no aplicativo aqui, porque ele funciona com geolocalização, né? Então, por exemplo, a gente fez um aí, Porto Nacional, né? Então, Porto Nacional em Tocantins. A gente dá um nome assim, em vez de chamar Arboriza Brasil, a gente chama Porto Nacional Arboriza ou Ribeirão Arboriza. Aí o que a gente faz? Coloca uma capa com as fotos da cidade e tal, e aí esse sinal é liberado à prefeitura, porque isso aqui tem uma assinatura anual, e um valor pequeno para o usuário comum, mas para a prefeitura, em função do tamanho da população, ele tem uma assinatura um pouquinho mais elevada. Isso aí ele disponibiliza, as pessoas baixam o aplicativo e escolhem. Mas aí a fiscalização poderia ocorrer da seguinte forma: você usou o aplicativo, tá? E você está plantando essa árvore. Ó, como que você chegou a essa conclusão, né? Porque aí ele não pode errar, porque porque é muito simples o uso, né? Ele só fala, vê a largura da calçada, se tem fio ou não tem fio, se é calçada ou se é canteiro central, e aí vai te dar todas as opções. Ele escolheu uma daquelas, beleza, né? Então o cara vai olhar, o agente fiscalizador, se ele escolheu uma daquelas que estava prevista lá no aplicativo, né? Mas parece que as prefeituras não estão assim, tão interessadas em colocar a espécie certa. Eu já percebi isso já faz tempo, né? E aí continua errando, né? Continua errando, porque o problema não é agora, o problema é lá na frente, né? Chega a ser calamitoso. Eu vou mostrar umas fotos absurdas lá que a gente vê por ali, né? Inclusive plantando palmeira debaixo de uma linha elétrica. Você não consegue podar. Aí o que eles estão fazendo? Enquanto eles podam, só que a gema está indo para cima. Daqui a pouquinho não tem mais como podar, vai morrer, né? Mas porque não tem como se desviar de uma rede, né? Uma palmeira, por exemplo, né? A gente vê palmeira, a gente vê cipreste italiano. Sim, de alta tensão. Também. Não tem. Se olhar a nível de Brasil, há muito tempo eu estudei esse problema, eu fiz levantamento em várias cidades, e o número de espécies que se utiliza é muito pouco. E a maior parte exóticas, né? Muito pequeno número de espécies. Numa cidade grande assim, talvez tenha lá, como Ribeirão Preto, não sei se já fizeram esse levantamento, mas para mim não passa de 100 espécies aqui na cidade, pelo que eu já observei. É muito pobre. Lá no bairro foi 60. Quanto? 60. 60. Onde? Até 60. O bairro deu 60. Às vezes se contar com... Eu falo assim, que o bairro rua, representa bem a cidade, né? Eu estou falando assim, quando se planta bosque, realmente eles põem até fruteiras, tudo, né? Mas assim, na via pública, né? Não, só calçada. Só calçada? Só calçada, 60. Num bairro só? Num bairro. Bem significativo, realmente. Sim. Bem significativo. Mas, como eu falei, eu fiz em Leme, fiz em várias cidades ali, em Piracicaba, e o número é bem pequeno. É bem pequeno. Deixa eu perguntar uma coisa que às vezes interessa muito. Mas também tem, só completar esse raciocínio, tem variedade das espécies, mas é uma, duas, quer dizer, dentro de... Sim. o número muito... O que predomina é lá o Oiti. Sim, o Oiti e outras espécies, mas depois Paresmeira, e aí vai várias de médio porte, né? Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa que às vezes é interessante para quem está em casa, que tem interesse, que eu escuto muito, vejo muito essa pergunta. O que o senhor acha de frutífera na rua? Olha, aqui, isso aqui foi... o sistema contempla isso também. Então, por exemplo, eu não me lembro assim de números, mas plantas que têm frutos suculentos com... Manga. Não, nem pensar. Falei, com mais de 30 gramas. Não é... Chaca. Não. Então, tudo isso está contemplado. Ele vai colocar frutífera, sem ser dúvida, mas aquilo que está dentro, previsto ali. Porque tem as regras. Depois lá eu vou mostrar assim, o que se considerou na escolha, né? Fora o aspecto climático, que é o zonamento climático, mas os aspectos técnicos, né? Sim. Técnicos, que é a largura da calçada, espaço, a altura da fiação, se tiver ou não tiver. Então, realmente tudo foi contemplado. Então, frutíferas pode ser sim, como não. Algumas frutíferas pode ser. Pode ser, sim. Agora, é um dor de cabeça para a municipalidade, né? Porque eu vi, em periferia, por exemplo, as pessoas sobem, fazem loucura nas árvores, quebra a cabeça, né? E sempre é um problema para o poder público, né? Mas, em princípio, frutíferas, por exemplo...
Não, lógico, não falei manga, nem goiaba, eu falei... abacate, isso aí é inviável, né? Apesar de que Belém do Pará tem manga, né? Que não produz nada praticamente, que lá tem 30 metros de altura as mangas, uma copinha desse tamanho aqui. Professor, para mim que te acompanha desde a época de faculdade, né, com todos os seus livros que eu falei, né, desde o compêndio de ervas daninhas, né, que tinha isso aí, que a gente andava com ele no bolso. Ele foi criado dessa forma. Desse tamanho, certo, as pessoas era um livreto, né? Então, na minha faculdade, eu tinha esse livreto das ervas daninhas. E depois eu fui me interessando por paisagismo e fui fazendo a coleção toda dos seus livros, né? Espero Árvores, que palmeiras. tenham sido úteis. E são úteis até hoje. Para os meus estagiários, como é que eu começo? Começa aqui, ó. Vai folheando isso aí, vai curtindo isso aí. Aí ele fala, não, mas eu só sei usar isso aqui, eu não sei usar o livro. E é engraçado ver o pessoal lá estudando e criando projetos baseados no livro de plantas ornamentais do Brasil, né? Os paisagistas usam aí. Grosso, assim, Então é engraçado e é uma curtição. E assim, um prazer estar aqui com o senhor. Então, dentre esses todos os legados que o senhor vai deixar no nosso país hoje, ou para o mundo, né? De todos esses livros, de todas as suas pesquisas, e inclusive o Instituto Plantaro, qual seria o seu maior desejo de legado para deixar para as futuras gerações, ou para os futuros paisagistas, enfim, botânicos? O que o senhor pensa? Olha, eu prezo muito pelo Jardim Botânico Plantaro, né? Eu acho que eu estou fazendo de tudo para ele ser autossustentável, 100% autossustentável, que não é ainda, mas ainda ontem ganhamos uma causa importante na justiça, favorecendo o jardim, evidentemente, e acho que, porque como ONG, né, como ONG com titulação de UCIP, né, nós temos uma, entre aspas, imunidade tributária, né, que não é bem... Para impostos federais, sim, que nós pagaríamos muito pouco se não fosse, porque basicamente é ingresso, a gente, como o CIP, a gente não pode vender nada lá além do que é o objetivo do jardim, que é a visitação, ensaio fotográfico, utilizando o jardim, e alguns cursos online, por exemplo, que feito no jardim pela equipe do jardim. Agora, livros, por exemplo, não pode, nós não podemos vender livro lá. Então, nós temos que criar uma empresa, né, para vender souvenirs, vender livro, como todos os jardins botânicos têm isso, né? O próprio Inhotim tem, para poder vender, porque a legislação não permite, né? Alugamos espaço para eventos, né? Mas não pelo jardim. O jardim não. Mas como tem essa empresa, então ela arrecada, fatura, né? E sempre que precisar fechar as contas da ONG, nós doamos. Tem outro jeito, né? Porque os empregados não vão ficar sem salário. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Durante a pandemia, nós tivemos problemas, porque tudo foi fechado, né? Uhum. E tivemos dificuldade de manter a equipe lá, né? Porque o jardim, a manutenção não pode parar, né? Só parou aquele pessoal ligado, envolvido com o público, né? Mas conseguimos, porque nós tínhamos os livros. Então, faturamos e doamos os dividendos, né, para o jardim. E com isso, ele assumiu, deu conta dos compromissos financeiros e ficou lá quase 2 anos parado, né, sem problemas, né? Mas mesmo assim, hoje, atualmente, é difícil a autossustentabilidade financeira durante o ano todo. Tem que ser... Nesses últimos tempos até temos conseguido, porque temos trabalhado muito, fazendo muito evento técnico, né? Os eventos técnicos é organizado pelo jardim, então o eventual lucro passa para o jardim, né? Isso é importante para o jardim, né? Senão não tem como manter, o custo é muito alto. Sim. Não que nós tenhamos muita gente, na verdade, se você analisar bem, acho que nós temos o quê? Umas 8, 10 funcionários só. Temos 5 jardineiros, que é o mais importante, né? A manutenção, a gente não abre mão da manutenção. Então, 5 jardineiros que estão lá há muitos anos, né? Sem problema, uma equipe excelente, né? Que faz, inclusive, todas as coisas associadas, como, por exemplo, elétrica, hidráulica, carpintaria, marcenaria, tudo que se imaginar é feito lá dentro, né?
E com isso a gente tem um custo baixo, relativamente baixo, né? Mas essa é a minha grande preocupação. Eu penso lá na frente, quando não tiver mais aí e tal, apesar de que eu confio na Vanessinha aí, mas é um desafio, porque o custo é alto. Você vê que não existe, na verdade, no Brasil, nada assim... como negócio, então nem pensar, a não ser um parque de visitação em área super turística, como em Campos do Jordão tem um, lá em Joinville tem outro, em Gramado tem outro, lá enfim, tem alguns por aí que dá certo. Mas nós não estamos numa região turística, né? E temos que rebolar lá para poder dar conta dos compromissos financeiros. Mas estamos sempre trabalhando, fazendo muitos eventos para poder... Isso seria o maior legado, o Instituto Plantaro. Exatamente. Mas, como eu te falei, tenho preocupação com o futuro, realmente, tenho uma preocupação. Não é uma coisa fácil. No momento que você tem um pequeno revés por algum problema, sei lá, um acidente de percurso, você pode entrar numa situação difícil, porque como ONG você não pode emprestar dinheiro para cobrir, ninguém vai emprestar dinheiro com uma ONG, né? Então essa é a minha preocupação, mas eu confio na minha equipe, eu estou treinando, essa é a ideia, é que isso aí tenha continuidade. Então as pessoas que estão hoje ali vão nos substituir e no futuro eles estão treinando gente para lá, para na frente, para ter continuidade, né? Perfeito. Mas a propriedade em si não pertence ao jardim, né? A propriedade continua pertencendo porque tem herdeiros e tal, né? Então ela fez uma concessão sem remuneração, né? Para o jardim funcionar, mas é o jardim é que paga a manutenção, tudo, né? Porque afinal é o jardim que explora o espaço, né? Professor, vou agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ouvir um pouco da sua história, sua trajetória, seu legado, né? Tô encantada. Vou deixar no final o Instagram seu, do Plantarum, para quem quiser conhecer, viver essa experiência. Mês que vem a gente tá lá. Se Deus quiser. Ah, legal. E obrigada. Zé, quer fazer deixar alguma coisa? Obrigada, foi um prazer. O prazer foi todo meu, realmente. Foi uma excelente oportunidade para divulgar as nossas ideias, nossos pensamentos e falar sobre esse projeto que foi um sonho, como eu te falei, né? Que surgiu lá longe, e que finalmente, né, se concretizou, não 100% ainda, mas, como eu falei, jardim nunca acaba, né? Muito obrigado. Orgulhoso de estar com o Lorenzo aqui. Nós vamos... Hoje tem um monte de gente lá que quer te ver. Ah, tem. Obrigado. E que curtem, né? O pessoal faz curso. O Lorenzo. Você vai ver que tem muita gente lá que... Ah, que legal. Que a sua história de vida vai estar bem pertinho de lá, um monte de gente hoje. Ah, que legal. Espero que vá. Beleza. Não, sempre. Realmente a gente procura inspirar os jovens, principalmente, né? Com certeza. Obrigado, professor. Valeu. Muito obrigado. Tudo de bom. E para quem nos ouviu até aqui, eu convido a visitar nosso canal tanto no Spotify ou no YouTube para ver episódios anteriores, deixar um comentário, curtir, sugestão de tema e compartilhar. Obrigada.